Capítulo 1523 Híbridos do Caos Parte 1 Eu adoraria ficar e vê-los lutar. Poderíamos aprender muito com as hordas, mas quase morri lutando contra um titereiro muito mais fraco. Essa coisa deve ser um Eldritch, e não há como dizer o quão poderosa ela é, Lit disse através do link mental. Isso não é qualquer Eldritch. Ele é Vareen, o espalhador da peste. O horror encheu a mente de Aalisha quando ela reconheceu seu inimigo. Precisamos sair daqui rápido. Se isso é um teste, onde diabos está o conselho? Perguntou a Tung. Que porra está acontecendo em Urgamaka e por que perdemos as câmeras? Ragu disse enquanto chamava o amuleto do conselho de Inxalot. Agora não, velha bruxa. Esses dados são muito melhores do que aqueles compilados fazendo as hordas lutarem contra aqueles novatos. Uma voz desconhecida respondeu antes de desligar a ligação. Quem era aquele? Loto também ligou para Inxalot, mas a runa de contato de repente ficou indisponível, um sinal claro de que o amuleto havia sido armazenado dentro de um amuleto dimensional. Eu não vou tolerar essa besteira. Feela levantou-se, lendo a matriz de teleporte que o conselho havia montado no caso de Ulish realizar uma de suas travessuras. Eu disse que era uma má ideia confiar nossos filhos a um louco. Então por que você não se ofereceu para ocupar o lugar dele? Ragu disse com um sorriso de escárnio. E perder dias brincando de babá e recompensando aquele idiota por despejar seus deveres no conselho sobre nós? De jeito nenhum. Feela respondeu com uma raiva que se transformou em medo quando a matriz de teleporte não foi ativado. Oh, merda! Receio que tenhamos que ligar para os guardiões. E dizer a eles o quê? Que somos incapazes de limpar a própria bunda. Ragu amaldiçoou sem parar a runa de comunicação offline de Inxalot por alguns segundos antes de desistir da ideia de voltar a entrar em contato com Urgamaka. Quanto tempo levaríamos para chegar lá? Ela perguntou. A cidade está localizada no meio do nada, então mesmo que combinemos nossos recursos, levaríamos alguns minutos, Loto disse. Por favor, o que quer que tenha atacado nossos alunos precisou de segundos para nos isolar. Mesmo se chegarmos lá em 2 minutos, seria tarde demais. Eu digo para engolirmos nosso orgulho e pedirmos ajuda. Os guardiões ainda fazem parte do conselho. Feela disse. Não há nada que você possa nos dizer sobre sua ligação com o elfo? Ragu perguntou à árvore do mundo. Sinto muito, mas quando as hordas atacaram, ela perdeu a consciência e soltou o cajado, então, chame a porra dos guardiões. O Yggdrasil disse. A milhares de quilômetros de distância do conselho, a Aleja reuniu seu cajado, permitindo que os representantes das 4 raças descobrissem que o medo poderia até distorcer a casca do primeiro desperto. Enquanto Vareen conseguia sozinho cuidar das 9 hordas que compunham toda a raça de fungos despertos em Morgar, seus asseclas estavam destruindo a cidade como se ela fosse feita de papel machê em vez de pedra e magia. O caos com o qual estavam imbuídos permitiu que os híbridos abomináveis destruíssem qualquer obstáculo entre eles e seu alvo, enquanto os mecanismos de defesa que encontravam se tornariam apenas combustível para seus núcleos negros. Ajudar as crianças. Ratpak apontou para um grupo de criaturas infectadas pelo caos que se aproximavam dos aprendizes. Bem quando as coisas estão ficando interessantes. Você está louco? Inxalot perguntou quando um membro da horda foi atingido por um feitiço do caos que não deixou nenhum esporo, reduzindo-os a 8. Ou não. Talvez eles tenham deixado algumas peças sobressalentes em algum lugar. Eles ainda podem regenerar. Um bando de animais corrompidos derrubou outra nuvem de esporos despertos, reduzindo o número de hordas para 7. A destruição deles aconteceu exatamente como a visão da morte de Lit havia previsto no início do teste. Qualquer coisa e qualquer pessoa capturada pelo caos simplesmente se transformou em cinzas, sem deixar vestígios de seus corpos ou mesmo de equipamentos. Ok, tudo bem. Zolgrish, você vai me ganhar algum tempo enquanto eu coleto os dados e peço ajuda. Inxalot disse. Eu? Mas um estalar de dedos do Lich King pôs fim à conversa e distorceu seu suposto amigo e discípulo na linha de fogo.
Enquanto isso, Lith e os outros voavam em velocidade vertiginosa em direção à saída. Um daqueles cogumelos não despertos quase matou todos nós em Kula. Como podem 9 despertos de núcleo violeta brilhante serem incapazes de desacelerar aquela coisa? Gloria perguntou através do link mental. As coisas cogumelo são chamadas de hordas, enquanto aquela coisa é um predador de ponta entre as abominações sobrenaturais. A Aleja respondeu. As abominações são a ruína de todos os seres vivos e os Eldritch são o auge de sua espécie. É preciso que a elite do Conselho detenha um único deles e muito mais para matá-los. Além dos despertos e guardiões de núcleo branco, ninguém jamais enfrentou um Eldritch sozinho e viveu para contar a história. Até a árvore do mundo tem medo deles porque ele é chamado de espalhador da peste. Atung perguntou, apenas para ver a resposta bloquear seu caminho. Um bando de abutres infectados voou tão rápido que conseguiu interceptar os fugitivos. Suas penas foram devoradas pelo caos e substituídas por uma luz negra que não apenas apoiou seu voo, mas também aumentou sua velocidade. Os corpos dos abutres cresceram 10 vezes de tamanho para acomodar a energia que absorveram enquanto consumiam as matrizes de Urgamaka. Isso, junto com as veias negras salientes de seus corpos, dava-lhes uma aparência monstruosa. Deixa para lá. Atung amaldiçoou sua própria boca grande e lançou um feitiço de nível 5, Tempestade Negra, que encheu o ar com uma mistura de escuridão e magia do ar. A escuridão deveria ser a ruína das abominações, mas apesar da mana abundante que ela despejou em seu feitiço, durou apenas uma fração de segundo. Os abutres agora eram maiores e não havia sinais de danos em seus corpos. Eu estava prestes a dizer que qualquer ataque às partes corrompidas de seus corpos é inútil. A Aleja disse com uma zombaria. Eles se alimentam de tudo menos do caos, o que significa que todos os elementos e armas são apenas um lanche para eles. Eles absorveram o elemento ar e o usaram para combater a escuridão. Use apenas feitiços baseados na escuridão e mire-os nas partes saudáveis, nele. Gloria respondeu enquanto ativava a guarda total. Isso lhe deu perfeita consciência do que estava ao seu redor. E quando o primeiro abutre a atacou em um frenesi alimentar, ela não teve problemas para combatê-lo. Seu estoque, reaver, esfaqueou um dos olhos da criatura e lançou um dos feitiços com os quais ela havia imbuído. A cabeça do abutre desapareceu em uma explosão de escuridão, apenas para ser regenerada em uma explosão de caos. Eu acabei de torná-lo mais forte. Gloria amaldiçoou o elfo enquanto a visão da vida mostrava a ela que um núcleo negro da criatura havia se tornado maior ao absorver a força vital liberada pelo ferimento. O que vocês têm contra eu terminar uma frase? A Aleja amaldiçoou de volta. Eu estava prestes a avisar você sobre isso. As partes saudáveis limitam a força dos híbridos porque são também a sua reserva de energia. Quanto mais destruirmos o que resta de seus corpos, mais fortes os híbridos se tornarão. No entanto, também irá acelerar o processo de corrupção e no momento em que o caos absorver o que resta de sua força vital, eles morrerão. O que? Lith não pôde deixar de traçar um paralelo entre esses híbridos e sua forma de abominação menor, imaginando se o mesmo poderia acontecer com ele. Capítulo 1524 Híbridos do Caos Parte 2 Lith, você é o primeiro híbrido de abominação a se fundir completamente com sua parte viva. Os titereiros e até mesmo os híbridos do mestre ainda têm o mesmo problema que essas criaturas. No momento em que ficarem sem energia luminosa, o único resultado é se transformar em uma abominação fortalecida ou desaparecer. Essas pobres criaturas não foram despertadas e seus núcleos de mana são fracos demais para sobreviver ao processo. Eles nada mais são do que cães na coleira que Vareen controla através da força vital corrompida. Mate-os, mas faça isso rapidamente antes de nos juntarmos a eles. A Aleja disse. Lith respondeu lançando uma torrente de chamas de origem contra um abutre, fazendo gritar de dor. O fogo místico era a única forma de energia além das trevas da qual eles não podiam se alimentar. As chamas da origem engolfaram o pássaro agonizante, tirando-o de seu sofrimento em um instante. É meio irônico que um híbrido de abominação esteja equipado com as melhores armas contra sua própria espécie.
Chamas e escuridão. A Aleja pensou. Vou contar para a irmã mais velha Shenagrosh se sairmos dessa vivos. Lita expeliu mais chamas de origem enquanto lembrava ao elfo que, enquanto o link mental estivesse ativado, eles compartilhavam a mesma mente. Existe uma maneira fácil de se livrar deles. Não. Caso contrário, todos teriam sua cópia de como matar um Eldritch. Apenas seja rápido, porque se Vareen se concentrar em nós depois de terminar com as hordas, estaremos mortos. Ela respondeu. Enquanto isso, os despertos fúngicos mal conseguiam manter a abominação sobrenatural sob controle, apesar de seus números e séculos de experiência. O caos que compunha o corpo de Vareen transformava qualquer ataque físico em uma fonte de alimento e seus feitiços combatiam os deles com facilidade. Não apenas Vareen era mais velho que a maioria das hordas, mas graças ao poder destrutivo ilimitado do caos, até mesmo seus asseclas tinham os meios para matar os incontáveis esporos que compunham os corpos dos despertos. Se não fosse pela precaução de deixar uma parte de seus corpos escondida em algum lugar antes de uma luta, metade de sua população já estaria extinta. Ao contrário de outros tipos de abominações, apenas feitiços infundidos com força de vontade poderiam causar danos a um Eldritch. Isso porque seus corpos eram semelhantes a um buraco negro, absorvendo a energia de tudo que estava ao seu redor, e não apenas daquilo que tocavam. Sem força de vontade, a mana e a energia mundial que compunham um feitiço seriam absorvidas no momento em que chegasse muito perto de Vareen. O foco necessário para evitar que sua própria magia reabastecesse as reservas de energia do Eldritch tornava os feitiços das hordas mais difíceis de controlar e limitava sua versatilidade. Saia do meu caminho e você viverá. Não tenho tempo a perder com fracassos. O espalhador de pragas disse, sabendo que entre o conselho e Salaar que lhe estava em dia. Para alguém como ele, que já havia atingido o auge do poder de sua forma Eldritch, qualquer alimentação adicional seria inútil. Você deve ser parado. As hordas responderam enquanto os 5 restantes se fundiam em uma nuvem gigante de esporos. Sua afinidade racial permitiu que os fungos combinassem temporariamente suas assinaturas energéticas e se tornassem um único ser. Em sua nova forma, as hordas não apenas alcançaram um corpo com massa superior, mas também a capacidade de fazer seus incontáveis núcleos de mana funcionarem em uníssono e conjurar feitiços além dos limites do que qualquer criatura brilhante de núcleo violeta poderia. À medida que os esporos se acumulavam e se tornavam parte de um único e massivo núcleo de mana, a aura das hordas combinadas se transformava em um branco brilhante. Forte com 5 mentes, a criatura teceu uma dúzia de feitiços espirituais de nível 5 de uma só vez. Essa é a coisa boa. Inxialot disse enquanto movia os dispositivos de vigilância para não perder um único momento da luta entre a luz negra e a branca. Eu sabia que ficar para trás era a coisa certa a fazer. Infelizmente para as hordas, a onda de energia esmeralda que seus feitiços coletivos geraram colidiu contra a montanha negra conjurada pelo feitiço defensivo de Vareen. Sobrecarregar seus núcleos violetas foi uma jogada estúpida. Você obteve uma proeza mágica semelhante ao núcleo branco por apenas alguns segundos, enquanto eu obtive meu núcleo preto por milênios. Vareen disse enquanto lançava seu feitiço de caos de nível 5, contágio. Ele disparou várias pequenas rajadas de magia do caos que encheram a criatura fundida com bolinhas pretas. Em vez de matar os esporos que atingiu, o caos infectou, fazendo-os atacar os outros esporos próximos na esperança de acabar com sua fome repentina. As hordas estavam lentamente sendo transformadas em híbridos de abominação à medida que os esporos corrompidos se tornavam pretos, comendo-os por dentro. Para sobreviver, as 5 criaturas se separaram e sacrificaram parte de seus corpos para fugir. Há fraqueza nos números, garotos. Agora, onde diabos isso era seguro? O Eldritch ignorou as hordas e juntou-se a seus asseclas na busca pela cidade. Enquanto isso, Lith e os outros estavam em apuros. Atacar os híbridos da abominação com suas armas causava apenas danos às armas, a menos que conseguissem atacar as partes ainda vitais com precisão cirúrgica, tornando os cortes inúteis.
A guerra poderia errar seu alvo algumas vezes graças à habilidade contra-fluxo que o protegia do caos, mas ainda colocava uma grande pressão em seus pseudonúcleos e infligia a lâmina a coisa mais próxima da dor física que já havia experimentado. As chamas de origem enfraqueceram, mas não mataram os híbridos, a menos que o caos tivesse se espalhado pela maior parte de seus corpos. Havia um número limitado de chamas de origem que Lito poderia usar antes que desestabilizassem sua força vital quebrada, então ele teve que usá-las com moderação. Lutar contra eles de frente é inútil. Precisamos piscar e bater. Glória disse enquanto se esquivava graças à sua guarda total dos feitiços de caos de nível 4, vazio e vante, que o híbrido lançava sem parar. Tais feitiços eram incrivelmente perigosos e quase impossíveis de bloquear, forçando todos a se esquivar tanto dos ataques dirigidos diretamente a eles quanto daqueles que seus companheiros haviam evitado. O grupo de despertos só podia usar a magia das trevas como meio de ataque, mas era lento enquanto o caos se movia mais rápido que uma bala. Graças ao link mental, Glória compartilhou seu plano e atribuiu a cada um suas respectivas marcas para evitar que as pessoas atacassem o mesmo híbrido ou oferecessem um alvo fácil para os outros inimigos. O grupo piscou com um só, aparecendo atrás de um abutre diferente cada um e atacando-os com um feitiço de escuridão de nível 4 a queima-roupa. O caos que devastou os híbridos alimentou-se instintivamente da luz que ainda continha os feitiços dos despertos, transformando-os também no caos. As 4 explosões de escuridão se transformaram em enormes vazios uivantes que dizimaram os abutres e criaram uma abertura para a fuga. Meu Deus, isso foi muito mais eficaz do que eu pensava. Glória disse enquanto os outros piscavam perto dela para seguir o plano e restabelecer a ligação mental que a magia dimensional havia quebrado. Eles chegaram rapidamente ao túnel que ligava a cidade e a entrada, mas encontraram Vareen esperando por eles. Ele já havia encontrado o cofre que a Tunga havia esvaziado, mas em vez de irritá-lo, a visão dos ladrões o deixou feliz. Ver uma abominação viva trabalhando junto com os humanos foi toda a prova que Vareen precisava acreditar para ter encontrado o que procurava. Continua no próximo vídeo.